Olá! Mais um vídeo começando aqui no canal e dessa vez é para compartilhar com vocês todo o processo que o José passou da descoberta até o dia da cirurgia que ele fez de hérnia inguinal totalmente pelo SUS. Vamos lá que eu vou contar essa história para vocês. Então, quando faltava um dia para o José completar 2 meses, foi no dia 10 de dezembro, eu e o William, meu marido, fomos trocar a fralda dele de manhã e a gente volta e meia troca a fralda junto ali, conversando com ele e tal. E aí, a hora que a gente abriu a fralda, tinha um caroço na região inguinal dele, que fica ali na altura da virilha, né? Então, a gente reparou que tinha um carocinho e a gente ficou apalpando, vendo que aquilo era uma coisa assim, meio molinha, não era rígido. E, nossa, que estranho, será que a bexiga, será que ele tá com a bexiga cheia, quer fazer xixi? Eu não entendo muito de anatomia, eu não sei onde fica a bexiga assim de cabeça, assim, sem eu ir pesquisar. Então, a gente ficou achando aquilo estranho. Aí eu resolvi chamar minha mãe e mostrar pra ela pra ver o que ela achava, porque era algo incomum. Porque no domingo de noite nós tínhamos dado banho no José juntos, eu e o meu marido, e não tinha nada ali. Aí a minha mãe veio e disse, parece uma hérnia. Daí eu disse, bah, parece uma hérnia mesmo, porque eu tive 2 na infância, então eu me lembro como eram as minhas hérnias, né? As minhas hérnias apareceram quando eu tinha entre 5 e 6 anos. Então a gente, tá, tudo bem, vamos observar agora ao longo do dia para ver se isso vai sumir, se isso vai continuar. Passou um tempo, a gente foi trocar a próxima fralda e o caroço continuava lá. Aí eu achei melhor a gente procurar o médico. Ele já tinha pediatra marcado para aquela semana. Aí eu liguei pro posto de saúde onde ele faz o acompanhamento pediátrico e perguntei da possibilidade de nós anteciparmos a consulta ou fazer uma consulta de encaixe. Mas a agenda da pediatra estava lotada, foi inviável e eles nos disseram para procurar a unidade de saúde da família, né? Então nós fomos da UBS, que seria o posto de saúde onde ele tem as consultas, onde eu fiz o meu pré-natal, aqui na Morada do Vale 1, em Gravataí, e fomos no posto de saúde, que é unidade de saúde da família, algo assim, aqui no bairro Águas Claras, também em Gravataí. Chegando ali, eu expliquei na recepção o que a gente tinha visto, a orientação que o outro posto tinha nos dado, e aí nós passamos com a enfermeira. A enfermeira de cara já bateu o olho e disse, é uma hérnia inguinal. E vocês vão ter que voltar para consultar com a médica, né? Isso era uma sexta-feira, ela pediu que nós voltássemos na terça, dia 15, eu acho. No dia 15 de manhã, eu fui com o José para a unidade de saúde da família, que é o postinho, para a gente consultar. Logo de cara também a médica, né, olhou assim, abriu a fraldinha dele, examinou e confirmou que de fato era uma hérnia, e aí me fez uma série de perguntas para saber se ele tinha tido dor, febre, alteração na coloração da pele dele. E não, a única coisa diferente que tinha acontecido com o José foi que formou-se um caroço no corpinho dele, né? No momento que ela apalpou ele, examinou ali rapidamente, ela me deu as orientações de cuidado, me explicou que ele não poderia fazer nenhum tipo de esforço. Então ele não podia chorar muito, né? Ele não podia fazer muita força para fazer cocô, e ele também não podia ficar brincando muito assim com as pernas muito forte, mas o que não era um problema na época, porque ele estava recém chegando nos 2 meses, né? Ele não era um bebê muito ativo. Então, após me dar as orientações, ela me explicou qual era o procedimento. Ela me disse que, de fato, isso não tinha nenhum tipo de tratamento que a gente pudesse fazer e que o José precisaria passar por uma cirurgia. Então, o primeiro passo seria fazer uma ecografia para verificar certinho a posição da hérnia, o tamanho da hérnia, e logo em seguida passar na consulta com a pediatra, que no caso já estava marcado, né? E também a consulta com o cirurgião. Nisso eu fiquei, assim, preocupada, porque SUS, eu pensei, vai levar muito tempo, vai ser muito demorado, ele vai ficar com essa hérnia e isso vai crescer com ele. E aí já foi batendo toda aquela preocupação de mãe, né? Então a gente ficou aguardando, porque ela precisava lançar no sistema do SUS, pelo que ela me explicou, ela precisava lançar no sistema do SUS para que ela pudesse me dar os encaminhamentos. Então isso foi na terça, na sexta-feira, o posto de saúde me ligou para que eu fosse buscar as requisições para daí poder procurar o laboratório para fazer a ecografia. Eu liguei
para fazer o encaminhamento da ecografia pelo SUS. Nós estávamos em dezembro, a data mais próxima seria possivelmente em meio de fevereiro. Eu achei que era uma data muito distante, porque eu estava preocupada, não corria um risco de vida, mas não era algo normal, e a gente procurou para fazer particular. Por já ser dezembro, muitos lugares já estavam fechando suas agendas por conta de Natal, Ano Novo, pandemia, tudo junto, né? Eu liguei para muitas clínicas. O José era um bebê muito pequenininho, ainda era recém-nascido, né? Poucos dos laboratórios que faziam ecografia nessa região do corpo, os poucos que faziam não faziam em bebês tão pequenos. Foi bem difícil achar um laboratório que tivesse data próxima e que fizesse o exame nele. Então a gente conseguiu em Canoas, custou R$110, não foi um valor alto. E a gente foi lá, levou ele em dezembro, não me lembro o dia, acho que dia 20 e poucos. A gente levou ele lá para fazer a ecografia. O médico era um senhorzinho bem idoso, assim. E aí ele nos deu toda a orientação, ele explicou como que funcionava, nos falou que tamanho estava a hérnia dele, era uma hérnia de 8 milímetros, explicou como era uma hérnia, mas eu não vou explicar aqui para vocês, porque meu conhecimento é muito raso, já fazem uns meses que isso tudo aconteceu, então eu não quero passar informação errada, mas assim, rapidamente, era como se fosse uma abertura no músculo dele, e o intestino dele passasse por essa abertura. Mais ou menos isso que eu entendi, posso estar errada, porque não é a minha área. Então, com a ecografia dele em mãos, era hora de aguardar a consulta com o cirurgião. Esse passo da consulta com o cirurgião, ele não dependia em nada de mim. Eu tinha que esperar para o posto de saúde fazer a marcação, porque embora que eu quisesse procurar um cirurgião particular, eu não teria como arcar com a cirurgia particular, né? Era fora do meu orçamento, digamos assim, não cabia. Então eu fiquei aguardando. No dia 5 de janeiro, ficou marcado para o dia 5 de janeiro a consulta dele com o cirurgião no Hospital Santo Antônio, que é o hospital de referência para o atendimento à criança aqui em Porto Alegre. Eu fiquei bem feliz, bem aliviada quando o posto me passou que seria no Hospital Santo Antônio, porque por muitos anos da minha vida eu tive convênio por conta da empresa que meu pai trabalhava e eu sei da qualidade do atendimento que o Hospital Santo Antônio proporciona. Então eu fiquei descansada quando eu soube que seria lá. Então, no dia 5 de janeiro, nós fomos consultar. Foi bem complicado esse dia 5 de janeiro, porque por conta de toda a situação da pandemia, do Covid, a gente não podia ficar dentro do hospital. Tinha como se fosse uma lona e umas cadeiras na rua e muita gente. Então, eu estava muito aflita lá naquele dia por estar no meio de uma aglomeração com um bebê pequenininho, né? E num hospital ainda, que é um ambiente super contagioso. Mas a gente ficou lá na rua, não ficamos assim dentro e demorou bastante pra gente ser chamado. A consulta acho que era marcada para as 9 da manhã, tinha que chegar com antecedência, então nós chegamos lá antes das 8. E ainda assim atrasou bastante a consulta, mas isso é normal em um hospital, né? Aí a consulta foi super rápida. A consulta não levou 5 minutos. A médica apalpou ele ali, a hérnia estava super saltada no momento da consulta. Ela nem quis ver o exame de imagem dele, ela nem viu a eco e já disse que ia marcar a cirurgia. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, e agora quando vai ser a cirurgia? Vai demorar, vai demorar. E não, para minha surpresa não demorou praticamente nada. Isso foi dia 5 de janeiro e a cirurgia já ficou marcada para o dia 29 do mesmo mês. Então eu fiquei com meu coração muito aliviado porque estava perto de resolver. E aí eles me pediram para ter muito cuidado para ele não pegar nenhum resfriado, não ter febre, porque caso ele tivesse febre, ele não poderia operar no dia 5. Então, dia 29 chegou. Graças a Deus, o José não teve nenhuma febre, nenhum resfriado, estava perfeito. E a cirurgia dele, eles me pediram que nós chegássemos no hospital com ele em 4 horas de jejum. E nós deveríamos estar no hospital às 11 da manhã, para a cirurgia ocorrer às 4 da tarde. Então, embora a cirurgia fosse acontecer só à tarde, ele já tinha que chegar no hospital às 11 da manhã em jejum, porque eles tentariam um encaixe. E assim nós fizemos, fomos para o hospital, passamos rapidamente na triagem, eu fiz todos os papéis da baixa dele, né, para ele ficar no hospital, assim, porque ele não ficou... É baixado, eu acho que fala, né? Ele não ficou internado. Eu fiz os papéis da internação, isso que eu queria dizer. Fizemos os papéis da internação e aí subimos para a sala de espera lá no bloco.
Lá na sala de espera foi bem cansativo, porque ele não, como eu falei pra vocês, ele não podia ficar chorando e também não podia mamar. E tava só eu e ele lá, o William não pôde ficar com a gente, porque por conta de toda a situação da pandemia, não podia entrar mais de que um acompanhante com uma criança no hospital. Então foi assim puxado, mas graças a Deus deu tudo certo. Quando eram 2h30, 3 horas da tarde, nos chamaram para passar lá para dentro da sala de pré-operatório. Então a gente foi, trocou toda a roupa, se higienizou por conta da situação do ambiente hospitalar, Covid, etc, né? E aí fomos lá para dentro e ficamos aguardando. Lá dentro ainda teve mais um bom período de espera e a cirurgia foi começar de fato, eram 10 para as 4 da tarde. Ou seja, eles pediram pra gente chegar cedinho para tentar encaixar, eles até tentaram encaixar, mas aconteceu que foi quase no horário marcado dele a cirurgia. Aí, a hora que, um pouco antes dele entrar para a cirurgia, veio conversar comigo o anestesista e um médico da equipe do cirurgião para me explicar como que seria lá dentro, como que ele seria anestesiado, como que seria o pós-operatório dele e tudo mais. Tudo muito tranquilo, uma equipe assim muito legal, me tranquilizaram muito, sabe? Então a gente já estava lá vestido, pronto para ir pro bloco e nós fomos. Eu acompanhei ele até dentro da sala de cirurgia. Eu vi ele ser anestesiado, foi uma das coisas mais difíceis que eu já vi, se não a mais difícil desde que eu me tornei mãe, porque ele tava com aqueles coisinhas coladas no peito, não sei o nome daquilo, e deram um gás pra ele, assim, tipo, nebulização. E aí ele foi revirando os olhinhos, tipo, quando tá com muito sono, sabe? Neném com muito sono. E aí eu falei pro anestesista, já tá batendo um soninho dele. Não, mãe, ele já tá inconsciente. Estalou o dedo assim e ele não teve reação nenhuma. Nossa, ver ele inconsciente me desmanchou. Eu chorei muito, muito, muito. Foi bem difícil. Aí saí de lá da sala para eles começarem o procedimento e voltei para aquela sala de espera onde eu tava já. E aí eu fiquei ali aguardando. Eles me disseram que a cirurgia duraria em torno de 1 hora e 10 minutos. E eu fiquei lá ansiosa, esperando, dando notícia pra família por WhatsApp, né? 40 minutos depois entrou na sala uma enfermeira e disse: responsável do José. Eu nem pensei nada, eu só me levantei assim e saí correndo na porta para encontrar a mulher. Eu não tive reação de perguntar se estava tudo bem, como que tinha ocorrido. Eu tava cega, assim, ansiosa, preocupada, sabe? E nem me dei por conta de que só tinham passado 40 minutos. Daí a enfermeira disse pra mim: mãe, tá tudo bem, ele tá dormindo. Aí eu, ai, nossa, me desculpa, eu não consegui nem pensar. Então ela me levou lá para a sala de recuperação onde ele estava. Era uma sala que ficavam mais pessoas, mas com distanciamento social. Era bem longe o espaço da onde eu estava com o José e os outros pacientes. E aí lá eu cheguei, ele estava com acesso, né, na mãozinha, e a mãozinha era amarrada para ele não conseguir puxar. E ele tinha também no pezinho amarrado aquela coisinha que tem uma luz vermelha que fica medindo a saturação e os batimentos, eu acho. E aí eles disseram pra mim que a qualquer momento ele poderia acordar. E eu tava muito ansiosa, eu não conseguia sair de cima dele. Eu precisava ir no banheiro e comer, e eu não consegui. Nem uma coisa nem a outra. Eu só fui fazer tudo isso quando eu cheguei em casa, porque eu não tinha coragem de sair de perto dele, assim. Era muito impactante ver ele ali dormindo, sabe? Pesado daquele jeito, anestesiado. Assim que ele acordou, eles disseram que eu poderia dar mamar pra ele, porque ele tava com fome. Afinal, já eram mais de 5 da tarde e ele tinha mamado a última vez às 7 da manhã. Então, eu tentei dar mamar pra ele, mas ele tava grog de sono. Ele tentava mamar e caía no sono de novo. E aí, à medida que ele foi acordando, ele foi mamando e eu fui tentando acalmar ele, assim. Ele não tava chorando, mas ele tava agoniadinho, sabe? E aí, eles disseram pra mim que pra que ele ganhasse alta, ele precisava fazer xixi. Então, eu fui dando mamar pra ele, fui brincando com ele, e ele não fazia xixi, não fazia xixi, nós esperando pra voltar pra casa. Ele foi fazer xixi, era mais ou menos 8h30 da noite. Aí eu chamei as enfermeiras, era bem horário de troca de plantão, assim, aí demorou um pouquinho. E aí em seguida eles vieram, avaliaram, tava tudo perfeito com ele, a cirurgia foi ótima. Ele não teve ponto externo que a gente tivesse que voltar para o hospital para trocar. Ele ficou com um curativo, eu tenho as fotos, vai passar aqui, que era bem bonitinho, era um adesivinho assim, tinha um ursinho desenhado, e aquele adesivo ficava por 7 dias.
Caso caísse, eu faria um novo curativo em casa, normal. E aí eles me disseram para não dar banho de imersão no José naquela semana, para usar ou aquela redezinha que vai na banheira que a gente tinha e foi o que eu usei, ou então dar banho assim, só molhando o corpinho dele, sabe, não imergindo ali aquela parte onde estava aberta da cirurgia. E aí a gente voltou para casa com prescrição de medicamento para ele, para dor ou febre. Ele não teve febre nenhuma vez, mas ele estava bem tristinho, ele estava enjoadinho, ele estava precisando de colinho. Então a gente foi medicando ele para dor. Acontece que no segundo dia com medicação em casa, o José não queria mais mamar. Não queria mamar de jeito nenhum. Ele brigava muito para mamar. Ele estava mamando só uma, duas vezes e meia por dia. E, tipo, não dava nem 15 minutos mamando. E o José era um bebê não, ele é um bebê, mas que antes mamava muito mais, assim, ele passava às vezes mais de hora mamando. E aquilo foi me deixando muito angustiada, muito preocupada, porque ele não tava mamando e, tipo, mamar era o único alimento, a única fonte dele se hidratar, né? E ele ainda tava bem enjoadinho. Então eu achei melhor a gente cortar o remédio em casa e ver como ele ia se sentindo. E foi correndo tudo bem no pós-operatório, assim. 7 dias depois que ele fez a cirurgia, a gente tirou o curativo. E aí é uma linhazinha, eu não vou pôr foto aqui, eu acho que eu não tenho foto, se eu tiver eu vou colocar. É uma linhazinha vermelha, assim, bem pequenininha, a cicatrização dele foi ótima. E ficou sobrando uma linha preta, tipo nylon, pra fora, assim. E os médicos não me deram nenhuma orientação se precisaria voltar ou não para tirar pontos, que a princípio, pelo que eu tinha entendido, seria aquele ponto que desmancha aquele interno, né? Então eu fiquei aguardando. E aí ficou marcado para voltar no hospital em março, na primeira semana de março, para o médico só ver se estava tudo ok, né? A reconsulta com o cirurgião. Então, com a função da pandemia, essa reconsulta foi cancelada, nem tem previsão de quando ela vai acontecer. Eu tô gravando esse vídeo agora, é 20 e quantos de março hoje, amor? 28 de março, e a gente ainda não conseguiu consultar por conta da bandeira preta que tá aqui no Rio Grande do Sul. E só agora em março que foi cair o ponto, essa linha preta que eu falei pra vocês que tinha ficado sobrando, né? Ela demorou bastante pra cair, mas não precisou voltar no hospital pra retirar, foi normal assim do corpinho dele. Ah, e depois que passou esses 7 dias, daí ele foi pra banho de imersão normalmente, a gente lavava bem ali com o sabonetinho mesmo do banho dele, sabe? E foi isso assim a nossa experiência de cirurgia com o SUS. Foi tudo perfeito, foi tudo extremamente rápido. Até eu esqueci de falar, quando a gente consultou com o médico que fez a ecografia dele, o médico disse que jamais operariam antes de um aninho, porque o bebê é todo muito pequenininho, que inclusive por ele ser tão pequenininho que foi difícil de encontrar um profissional que fizesse a ecografia dele, né? Mas que era pra gente ficar descansado e tal. E aí no fim não, eles acharam melhor operar porque já era um tamanho bem grande proporcional ao corpinho dele e ocorreu tudo extremamente rápido. Inclusive a médica que nos deu todo o encaminhamento, essa médica da família, que não é a pediatra dele, ela me deu o WhatsApp dela e as dúvidas que eu tive, que teve uma vez que a gente precisou ir para emergência porque a hérnia abriu, assim, né? E o testículo desceu um pouquinho e ficou preso. O testículo não. O intestino desceu e ficou encostando no testículo dele, ficou tudo muito inchado lá. A gente precisou ir para emergência para ver se estava tudo bem, porque corre o risco do intestino, tipo, aqui é o testículo do nenê, e aí o intestino fazer assim, sabe? E prender e não conseguir voltar. Então a gente foi para emergência um dia também pelo SUS. Qual é o nome daquele hospital? No Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, que o atendimento foi ótimo também. E foi essa a nossa história de cirurgia através do SUS. Tudo perfeito, tudo rápido, sem nenhuma coisa para reclamar, para criticar. Por isso, defendam o SUS. E eu recomendo que quem precisar vá atrás, porque é um direito nosso, de todo cidadão brasileiro, e que funcionou muito bem aqui para nossa família. Esse foi o vídeo de hoje. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, te inscreve no meu canal, porque eu venho compartilhando sobre o meu maternar, sobre a minha vida, como mãe, como esposa, dona de casa, que é a realidade que eu vivo hoje, porque esse canal é isso, é a história da minha vida, é o que vai acontecendo na minha vida, vai acontecendo aqui também. E me segue no Instagram, tá passando aqui pra vocês o meu arroba.
Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!